Hoje é quarta-feira, 17 de setembro, e a TV Aires apresenta, a partir de agora, CPI dos Maus Tratos contra os Animais. O colegiado é presidido pela deputada Janete de Sá. Acompanhe os trabalhos. Boa tarde a todos e a todas. Declaro abertos os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Vou dispensar a leitura da ata da reunião anterior, bem como o expediente. Na ordem do dia, hoje nós temos a tomada de depoimentos e esclarecimentos referente a um caso envolvendo uma cadela de grande porte, da raça Pitbull, que estava prenha de 8 filhotes, e foi alvejada por disparo de arma de fogo, calibre 22, vindo a óbito no município de Cariacica. A iniciativa dessa reunião é de apurar as circunstâncias do ocorrido, identificar a responsabilidade, os responsáveis e avaliar eventuais medidas cabíveis, considerando a gravidade dos fatos e a necessidade de proteção e de respeito ao direito dos animais. Eu vou chamar a mesa para composição, convido a nossa procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, doutora Edviges, para que tome assento junto conosco nessa mesa. Aplaudir a doutora Edviges. Convido o coordenador, gerente de bem-estar animal do município de Cariacica, que pode ficar, desejando ficar embaixo, só que nós vamos botar, a pessoa que vai depor nas primeiras cadeiras. Então, se vocês puderem vir para a lateral, porque testemunhas, médico veterinário vão ficar nessa primeira fileira. Seria importante, o advogado dele também depois vai ficar na primeira fileira, então, se vocês puderem ficar na de trás, tá? Nos ajuda. O coordenador de bem-estar animal da Prefeitura de Cariacica, Jonathan da Silva, eu agradeço a presença. Eu gostaria que, pelo menos a Renata não tem problema você ficar aqui, não, você é o coordenador, porque vocês representam o município, né? Vocês estiveram na ação, ajudaram na ação, merece nossa consideração. O presidente da Comissão de Direito e Proteção Animal da OAB, Dr. Luiz Carlos Toledo de Oliveira, por gentileza. Também convido o representante, assessor técnico e médico veterinário representando o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, Dr. José Andrei Almeida Teles. Convido para poder se posicionar logo atrás da gente, os nossos procuradores aqui da Assembleia, que assistem e orientam a CPI, que investiga maus tratos contra os animais. Doutor Custódio e doutor Eduardo, para quem também eu peço aplauso. Andrei, Jonathan. Composta a nossa mesa, nós vamos aqui relatar o caso. Nós já temos o responsável por ter alvejado o animal, que foi identificado graças a uma ação da CPI. Até então, a Polícia Civil, infelizmente, não tinha entrado no caso para fazer a investigação necessária que o caso requer. Trata-se de uma situação de crime e a Polícia Civil é que faz esse procedimento. Mas nós, observando a morosidade, nós fomos em campo e conseguimos identificar o autor dos disparos, que inclusive confessou ter disparado e as razões dele, mas como isso foi feito, não foi feito publicamente, e a CPI ela deve obrigações à sociedade de estar esclarecendo os fatos, nós estamos trazendo esse fato à luz da CPI exatamente para poder a gente obter os devidos esclarecimentos e elucidar o que de fato aconteceu, o que levou a essa situação. Então, já está aí o autor dos disparos e o médico veterinário, que também atendeu à ocorrência anterior, que também vai estar prestando esclarecimentos na CPI. Bom, agora nós vamos relatar o caso. Eu pediria à nossa secretária Juliana, que, por gentileza, lesse o material. Temos o microfone aqui embaixo, Juliana, relatando o caso. Por gentileza. Na noite
Na noite de sábado, de 6 de setembro, uma cadela de grande porte da raça Pitbull, prenha de 9 filhotes, foi alvejada por disparo de arma de fogo calibre 22 no bairro de Mangueiras, município de Cariacica. O disparo atingiu a coluna vertebral do animal, causando paraplegia. A cadela permaneceu agonizando a maior parte da noite, sendo resgatada pela equipe da Gerência de Bem-Estar Animal, que prestou os primeiros socorros veterinários. Em seguida, o animal foi encaminhado ao Rancho Bela Vista, mas devido à gravidade da lesão, veio a óbito na segunda-feira, dia 8/9. O suposto autor do disparo alegou que a cadela teria atacado sua própria cadela, da raça Pinscher, que veio a falecer em decorrência das mordidas. Ele admitiu ter realizado o disparo com uma arma de fogo calibre 22 que atingiu a Pitbull. O caso levanta sérias questões legais e éticas sobre o uso de arma de fogo em área urbana e os limites da legítima defesa em relação aos animais, além de configurar possível crime de maus-tratos conforme previsto na Lei Federal 9.605/98, de Lei de Crimes Ambientais. Diante dos fatos, foi realizada a reunião extraordinária, da qual resultaram os seguintes encaminhamentos: instauração de inquérito policial para apuração dos fatos referentes a esse caso, solicitação do laudo técnico da Polícia Técnico-Científica referente à necrópsia da cadela da raça Pitbull e solicitação do laudo técnico do cão da raça Pinscher, atendida em clínica após o ataque da Pitbull. Okay. Obrigada, Juliana. Nós vamos, inicialmente, ler aqui algumas legislações que são aplicáveis para esse caso, mas eu acredito que mais ao final, já que nós primeiro precisamos identificar o que houve para ver qual a legislação aplicável para o caso. Nós vamos, inicialmente, se não houver nenhuma contestação, está ouvindo o médico veterinário, antes de ouvir o autor dos disparos, nós vamos ouvir o médico veterinário, senhor Marcos Paulo Campos. Está aqui, Marcos Paulo Campos? Ok. O senhor pode se dirigir. Antes do senhor Marcos iniciar, nós vamos passar as imagens que nós temos aqui de como as coisas ocorreram, para que possamos relembrar juntos os fatos. Vamos lá. Vamos antes da imagem da perícia, né? Tem coisa antes da imagem? O crime não justifica. Precisou a CPI dos maus-tratos contra os animais ir a campo para identificar o autor dos disparos contra uma cadela da raça Pitbull no município de Cariacica. O animal morreu agonizando a noite toda. Nós mandamos o corpo do animal para a nossa polícia técnico-científica, que identificou a arma de onde foi disparado o projétil, uma arma calibre 22, e o projétil que está alojado na coluna cervical, deixando o animal tetraplégico. O animal também foi identificado com 8 filhotinhos no ventre. Estava prenha, infelizmente, foram 9 animais que morreram nessa situação. Nós estamos convocando o autor dos disparos para prestar esclarecimentos na CPI e estamos exigindo da nossa Polícia Civil que abra um inquérito policial e investigue este caso, culminando pelo indiciamento pelo crime de maus-tratos, para que o autor do crime ele seja responsabilizado na justiça. A CPI está em cima, para que nenhum crime de maus-tratos contra os animais no Espírito Santo fique impune. Daí foram as declarações que a gente deu na época, depois que nós já tínhamos a confissão do autor, ele declarando que foi ele que realmente fez os disparos, inclusive a arma, e a arma ela batia com o projétil que foi encontrado, que foi identificado pela perícia científica. Então, não restou naquele momento dúvida de que, de fato, se tratava de uma arma calibre 22, porque o projétil era de uma 22. Então, nós nem sabíamos, ele que identificou que a arma que ele tinha era de calibre 22. Mais alguma coisa? Agora vamos para a perícia. Nós, diante do quadro,
nós pedimos à nossa polícia científica, que hoje tem médico veterinário habilitado para esse fim, para que procedesse a perícia. Pedimos às pessoas que reservassem lá no rancho Bela Vista, para onde o animal foi recolhido o animal pela Gerência de Bem-Estar Animal e a Coordenação de Bem-Estar Animal do município de Cariacica. Nós, quando entramos em ação, a gente teve mais facilidade de, mesmo durante a noite, acessar a gerência, e aí, logo cedo, a gerência esteve no local, por uma hora que realmente não se conseguia o veículo adequado, você buscar no rancho uma ajuda para poder buscar o animal. A gente tem dificuldade com humanos. Imagine com um animal na rua agonizando numa situação dessa. Então fica tudo mais difícil. Dificilmente em Cariacica se encontra uma clínica veterinária aberta 24 horas. A gente pode até ter, mas teria que descobrir onde que tivesse uma clínica veterinária aberta 4 horas. Então, assim, isso tudo dificulta uma ação mais rápida de socorro. Mas assim que a gente soube, durante já a madrugada, a gente entrou em contato com a gerência, que logo cedo acionou a equipe da empresa contratada para dar esse atendimento. O animal foi recolhido para a empresa, mas certamente por conta dos ferimentos, por conta de ter perdido sangue, e a noite toda naquela agonia, ela acabou vindo a óbito. Também por se tratar de uma bala alojada numa região muito sensível. É uma região na coluna cervical, ali compromete os movimentos respiratórios do animal, porque é uma bala muito em cima da coluna cervical, acho que foi na 5ª vértebra cervical. Cervical é o pescoço. Então, certamente, tudo isso acabou culminando com que o animal não conseguisse sobreviver. Por outro lado, também, esse animal ele não teria mais uma vida saudável, porque ele ficaria tetraplégico, tendo em vista que, quando é um disparo, alguma coisa que interfira na coluna cervical, os movimentos tanto dos membros, no nosso caso humano, superiores como inferiores, eles ficam paralisados, já que o comando é pela coluna cervical. Então, também é um animal que estava condenado a ficar tetraplégico em decorrência dessa situação. Eu vou pedir, tem mais alguma coisa para apresentar? Basicamente são essas. A perícia, abre a perícia. Foi no Instituto Médico Legal, a perícia foi realizada, acho que foi no rancho Bela Vista, pela perícia científica. Então, é uma perícia legal, não é uma perícia particular, é uma perícia do Estado. Onde está o projétil, as lesões, né, as vísceras. Foi um disparo de cima para baixo, tanto por isso que pegou a coluna. Os filhotinhos, vocês viram, né? Volta. Ali são os filhotinhos, ó. 1, 2, 3, 4. São 8 filhotinhos que estavam no ventre dela. Então, assim, é uma coisa muito ruim, muito triste, né? A gente se chegar a uma situação dessa. E a gente está aqui hoje para fazer justiça, mas também para poder trazer luz a casos como este, que situações como essa têm consequência, né? Pode, nesse caso, aí, configurar crime, então tem consequências, traz um transtorno, tanto para quem perdeu o animal, como também para quem acaba cometendo, né, um ato como esse. Essa é uma situação muito ruim, e as pessoas ainda acham que pode fazer o que quiserem com o animal, que vai ficar impune. Não vai ficar impune. Existe legislação hoje, mesmo que ainda frouxa, mas um pouco mais consistente na direção de fazer justiça para com os animais. Então, nós vamos agora, né, como já falei, sobre o senhor Marcos Paulo Campos, solteiro. Não vamos aqui ler em voz alta toda a sua identificação, mas a nossa equipe já fez a identificação. Então, está tudo correto, até por conta da Lei de Proteção de Dados, Proteção Geral de Dados, desculpa, a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente não vai abrir, né, os seus dados, mas trata-se de Marcos Paulo Campos. É isso?
médico veterinário. Doutor, nos informe. Deixa eu pegar aqui. O senhor atendeu nesse dia, foi no dia 6 que o senhor fez um atendimento médico veterinário? Na sua clínica? Oi, boa tarde a todo mundo. Sou Marcos Paulo, médico veterinário que fez o atendimento do Bambam. Qual o nome da sua clínica? A clínica foi a Clínica Veterinária Itacibá, lá no município de Cariacica. Fiz o atendimento do Bambam por volta de 11h30 da noite, com histórico de ataque por outro animal. O atendimento foi que horas? 11h30 da noite. 21 ou 23h30. Que raça era esse animal, esse Bambam? Ele era um SRD, né? Ele não tinha raça definida. Sim, mas parece, porque estão falando pinche, agora Basset, ele parecia com o quê? Mistura dessas raças. Era um... De quê? Porque pinche é magrinho, Basset é baixinho. Isso, ele tinha essas características, mas não parecia uma raça pura, sabe? Mas quais as características? De pinche ou de... O senhor médico veterinário, você sabe o que é um pinche e um Basset. Ele era o quê? Era um pinche ou era um Basset? A característica? Ele puxava mais pro pinche. Ah, tá. Isso. Realmente ele é no meio do caminho. Só não é magrinho. Por isso que eu falo que ele era um SRD. Deve ser uma mistura dos dois. Não, ele é um vira-lata. Ele é um animalzinho, para poder as pessoas entenderem o que é SRD, né? Sem raça definida. É um vira-lata. No popular, um vira-latinha. Ele está com cara de Basset, mas também tem de pinche. O senhor sabe mais ou menos a idade do animal pela dentição? Deu para saber mais ou menos a idade? Quando ele chegou... Não era um filhote, né? Não, ele era um adulto. E como ele chegou num quadro já emergencial, eu foquei mais na parte de estabilizar... Clínica. O senhor fala mais perto do microfone, tá? Claro. Assim, o que o senhor encontrou no animal? Esse animal estava mordido? Esse animal estava com outro problema de saúde? O que o senhor encontrou? O que esse animal tinha? Quando o tutor ele chega afirmando que o animal foi atacado, eu já procuro o local das escoriações, das mordidas, das lesões que sempre são evidentes quando é atacado, principalmente por um pitbull. Esse cão ele tinha um quadro de apatia intensa, ele não respondia a estímulos, dor intensa por todo o corpo, em região cervical, torácica, nas costelas e no abdômen. E ele estava em decúbito lateral, mas a respiração, o cardíaco estavam estáveis. Ele não era um quadro normal de ataque. A 98%, graças ao Bambam agora, dos casos de ataque são animais que chegam até estáveis, em pé, ativos, só que com muitas lesões, dependendo do ataque, né? Ele não tinha lesões pelo corpo. Ele só tinha uma escoriação na região da orelha, que foi onde eu limpei ali e fui procurando mais, mas não achei. Ele não tinha marcas de mordida, nem de unha, a pele toda rasgada. Ele só estava um animal bem debilitado e com uma lesão na orelha, na região da cabeça. E o que aconteceu com esse animal? Eu informei aos tutores que o fato dele ter sido atacado por um pitbull e não ter lesões seria um quadro muito favorável para o prognóstico dele. Porque se ele não tem muitas lesões, o pitbull não teria sido tão agressivo com ele. Eu, inclusive, usei as palavras, o pitbull brincou com o Bambam, porque ele não está tão lesionado, só que ele tinha muita dor. Então a gente seguiu para a parte de internar o Bambam, para estabilizar ele, a questão da dor, e para dar sequência no dia seguinte com exames de imagem, porque naquele horário a clínica não fornecia os exames de imagem que eu tinha solicitado, ultrassom abdominal e radiografia de tórax e de cervical por conta das dores que ele estava sentindo. E eu internei o Bambam e eles
fiz as medicações necessárias e eles foram para casa. 1h30 depois, porque eu fui fazer um novo atendimento, e 1h30 depois eu voltei para o caso do Bambam, lá na internação, para avaliar como que tinha procedido as medicações, como que estavam os novos parâmetros dele. O Bambam tinha se posicionado em pé, o que eu tinha achado fenomenal, porque o Bambam estava em decúbito lateral e totalmente sem atividade. Ele estava em pé, só que quando eu me aproximei, eu percebi que ele estava com um enfisema subcutâneo. Ele tinha inflado, igual um balão. Todo o ar estava vazando para debaixo da pele dele. E aí eu já fiquei muito preocupado, porque logo em seguida ele já começou com um esforço respiratório e agonia respiratória intensa. O que me levou a suspeitar de um trauma torácico e pulmonar. Mas o histórico não batia, porque se ele não tinha perfurações das mordidas, era um caso muito irregular esse dele ter um trauma torácico por um ataque de outro cão e não ter perfurações. Mas era o que estava acontecendo com ele. O ar estava vazando para a região externa do tórax e estava indo para o subcutâneo dele. Pelo horário... Como se o diafragma tivesse podia ser uma ruptura da musculatura torácica e talvez um trauma também pulmonar. Ou até mesmo a traqueia. Mas ele não tinha lesões externas, então não dá para confirmar nenhuma dessas lesões, são todas suspeitas. Mas o ar estava vazando por algum lugar. Na sequência, por ser um horário muito avançado, 1h da manhã, eu não enviei mensagens de WhatsApp para eles, porque se eles já estivessem dormindo, seria um problema de comunicação, e o Bambam estava num estado muito crítico. Eu liguei para eles e informei o novo quadro do animal. Falei que o animal dele estava passando por um estresse respiratório, uma agonia respiratória intensa, e que naquele lugar e naquele horário eu não tinha recursos para tratar. Eu não tinha exames de imagem à prontidão para confirmar o quadro, e mesmo com os exames de imagem, se eu tivesse, eu não teria capacidade de fazer essa cirurgia naquele momento. Então eu indiquei eles a transferir o animal para um hospital intensivo, como a gente tem em Vila Velha e tem aqui em Vitória. E eles me questionaram quanto aos valores. Eu não passei nenhum valor exato, porque eu não sei os valores exatos desses hospitais, principalmente em horário de emergência, mas dei uma estimativa, por conta de trabalhar com a parte cirúrgica também, eu dei uma estimativa de valores. A tutora que levou o Bambam para o atendimento foi quem eu conversei primeiro. Ela me pediu uns minutos para conversar com a filha dela, e a filha dela me ligou em alguns minutos. Eu tive a mesma conversa com a filha dela, e ela falou que seria impossível ela levar o animal para outro lugar, porque eles não teriam condições financeiras para arcar com esse procedimento, que era um procedimento super delicado e oneroso naquele momento. E me pediu uma outra alternativa. Eu informei de novo que o Bambam estava em agonia respiratória, um estresse respiratório intenso, e ele não ia aguentar passar a noite ou uma estabilização sem um procedimento mais invasivo para isso. E entramos em acordo de realizar a eutanásia do Bambam. E eles, logo pelo telefone, já me pediram para realizar. Mas aí eu não concordei, pedi para que eles fossem até a clínica novamente, para a gente estar conversando lá, e eles assinarem o termo de autorização para estar fazendo a eutanásia. Eles retornaram, assinaram o termo, eles não quiseram assistir e nem ver o quadro atual do Bambam, por conta do novo histórico dele estar em estresse respiratório, com enfisema subcutâneo, e aí eles só cumpriram a parte ali burocrática e voltaram para casa. E em seguida eu fiz a eutanásia para ele não continuar naquela agonia respiratória. Então, o animal ele veio a óbito por eutanásia. Isso. E o senhor pode assegurar com o médico veterinário que o animal não sobreviveria? Posso, ele já estava... Mas como que o senhor indicou um hospital de tratamento intensivo?
porque seria a única chance que ele teria se Então ele ele teria tivesse. chance. Se tivesse. Não é garantia, porque o quadro dele evoluiu muito rápido. Então a gente não consegue garantir que abrir o tórax desse animal ainda assim salvaria a vida dele. Mas era um animal saudável, né? Você não Eu percebeu se ele atendi. tinha alguma costela, se ele não foi imprensado, tinha alguma palpei- costela quebrada? Eu palpei as Porque costelas a costela e não... pode também fazer perfuração. Sim, mas eu palpei e ele não tinha nenhum tipo de crepitação de fratura óssea. Porque como ele tinha dor por todo o corpo, eu fui palpando tudo. Como médico veterinário, o que pode levar a isso? Um trauma... Esse trauma era interno. A origem do trauma eu não consigo definir. O histórico é de ataque. Então, desde o início, eu parti do pressuposto que foi um trauma de um ataque por outro cão, mesmo não batendo com o histórico dele não ter lesões externas. Eu tratei ele como um animal atacado por outro e tive a surpresa dele ter esse novo quadro na internação, porque durante a internação ele não tinha esse quadro. Foi quando ele ficou mais ativo que esse quadro novo apareceu. Doutora Divisa, alguma pergunta? Vou passar para o médico veterinário também, porque também pode ser que alguma contribuição. Não? Tá bom. Boa tarde. Essas dores que ele estava sentindo poderia ser pelo fato de uma brincadeira do pitbull com ele? Algum fator nesse sentido? O histórico do ataque, nem o tutor sabia me definir como que aconteceu de fato. Ele falou que foi o vizinho que viu o cachorro atacando o cachorro dele na rua. Quando o tutor chegou, que ele não estava em casa, ele encontrou o animal já pós-ataque. Na anamnese, ele me falou que o pitbull agarrou ele pelo pescoço. Então, o principal local de busca de lesões foi na região cervical e torácica, né, pela incidência das mordidas terem sido no pescoço, mas não tinha. Ele tinha muita dor na cervical, o que bateria com a informação dele ter sido atacado por outro animal no pescoço. Na região das costelas ele tinha dor, mas não tinha crepitação de fratura quando eu palpei, e ele sentia muita dor, então eu evitei ficar apertando demais para não promover mais dor a ele. E na região abdominal, ele tinha bastante dor também. É uma região muito extensa para sentir dor. Então, o que dava para se imaginar é que realmente um cachorro de maior porte teria sacudido ele inteiro. Mas ainda não bate com a informação dele não ter... Sacudir teria que ser com a boca, porque o cachorro não sacode com pata. E aí não bate com ele não ter perfurações. Essa aparência dele, pelo profissionalismo do senhor, parecia que ele já vinha de antes com esse problema? É muito difícil definir por... Está tendo alguma interferência. Chama o celular. É o celular. É isso. É difícil eu conseguir definir há quanto tempo ele poderia ter algum tipo de maltrato, porque ele chegou para mim um animal totalmente em decúbito. Eu não tinha muitos parâmetros estáveis dele para avaliar. Era um animal que estava deitado de lado e sem responder a muita coisa, como se fosse Ele um certamente ataque... levantou para conseguir respirar melhor. Exato, ele se colocou Só levantou por isso. Mesmo com dor, ele tentou levantar para conseguir, porque o desconforto da respiração foi chegando. Mas assim, doutora, a gente que é da área de saúde, animal é diferente de humano, mas a gente que é da área de saúde, né, o animal chega, vive, tudo bem que estava em decúbito, prostrado. Mas para ele ter uma evolução tão rápida, não foi uma coisa de muito tempo. Não foi porque a evolução dele ali foi muito rápida, então foi coisa recente, realmente. O que pode ter acontecido, pode ter sido um outro animal, mas pode também ter levado um chute de alguém. Nós vamos perguntar ao tutor se esse animal vivia na casa dele, ou se ele vivia na rua, alguma coisa assim, porque um chute também, nós já vimos animal morrer por chute, soco. Agora, outro animal teria alguma lesão de boca. Brincar, mesmo brincando,
não chega esse é um animal robusto ali, não é um animal tão fraquinho. Não é tão pequenininho. Esse animal tinha mais ou menos quantos quilos? 8 quilos. Então, uns 8 quilos. Mas teria que ter uma lesão. Mas, de qualquer maneira, não justifica, né? Qualquer coisa que a gente vier aqui levantar nessa direção, não justifica matar outro, né? Mas é essa colocação que eu ia fazer. Por exemplo, se chegasse um animal nessa situação, nesse contexto, você poderia dizer assim, ele sofreu um maus tratos, por exemplo, como você disse, né, um chute, ele poderia ter sido agredido por um humano, você acha que existe essa possibilidade? Chegando esse quadro para você, você acha que seria possível você identificar ali, não, esse animal não foi mordido, como você disse que ele não teve perfurações, mas você acha que é possível dizer, ao avaliar, que ele poderia ter sido agredido por um humano? A condição clínica dele torna essa pergunta muito difícil de responder, muito abstrata, porque pode ser muita coisa. Já que ele não tinha as perfurações, pode ser qualquer tipo de lesão. Inclusive, pode ser algum problema que ele tenha pulmonar. Que pode ter uma água na pleura. Isso agravou. Mas não é uma coisa crônica. Tudo indica que não é porque a evolução foi muito rápida. A questão do edema pulmonar, eu também não levantei como critério por conta do enfisema subcutâneo. Ele teve uma lesão onde estava saindo ar do tórax para debaixo da pele. Então, aparentemente, por mais que ele já tivesse algum problema pré-existente, foi agravado recente naquele momento. Sim. Eu não tenho mais perguntas. Alguém tem pergunta a fazer? Nosso médico veterinário, alguma pergunta? Nossos procuradores, alguma pergunta? Juarez, alguma pergunta? Nós vamos, então, agradecer ao comparecimento do senhor. Se o senhor puder ficar aqui, porque se surgir alguma dúvida, nós podemos estar lhe abordando. Se o senhor puder seguir para as cadeiras de trás, para poder a gente estar, né, se envolver nesse... Ou então aqui do lado, que está perto do microfone, né, que aí nos ajuda. E nós vamos pedir para entrar o senhor Jane Francisco Schmittel da Penha. Não, o dono é esse agora, do outro. Quem é o Pitbull? Ele tinha tutor? Juarez, não apareceu? Vocês procuraram? Acharam, né? Foi identificado o advogado, o senhor Edvander, né? Também pela mesma razão, não vou abrir os dados do senhor pessoal, mas só o nome completo, por favor. O senhor pode repetir para nós? Ok. Senhor Edvander, o senhor tem o direito de acompanhar o seu cliente, mas o senhor não vai poder emitir opinião, nem fazer perguntas para a CPI. O senhor pode orientar seu cliente, mas não pode responder por ele, tá? E nem se dirigir à CPI. Nós vamos... Pela ordem, só eu tenho, além dele, eu trouxe duas testemunhas que estavam no momento também. Se Vossa Excelência quiser ouvi-las... Se a gente sentir necessidade, sim, a gente faz isso, porque não foram... Eu já trouxe porque não deu tempo. Não foram convocados. Né? Então, assim, e testemunha vindo da parte que está implicada na situação, o senhor me desculpe, mas aí também o senhor me deixa num desconforto de eu achar que pode ser uma testemunha montada. Não, então, eu entendo completamente. Eu até entendo o senhor, mas... Eu a trouxe até para que foram testemunhas que presenciaram o ato. Tá? Mas aí eu a levo na Polícia Civil posteriormente, sem problema nenhum. Ok. Bom, senhor Jane Francisco Schmittel da Penha, é esse o seu nome? Sim. Foi verificado? Seu Jane, eu gostaria que o senhor relatasse. O senhor sabe por que está aqui, não sabe? Sim.
Eu vou passar as imagens de novo para ver se a razão por que o senhor está aqui bate com o que nós estamos apresentando. Por gentileza. Bote só a perícia do animal na rua, aquelas imagens. Não, se tiver as imagens sem eu falar, né, porque já falei. Vocês sentiram, o animal está vivo, ele está sem movimento, porque ele já comprometeu tanto as patas dianteiras como traseiras. Senhor Jane, esse é o animal de que trata a questão da cariacica? Okay. Só pode chegar mais para próximo do microfone? Sim, senhora. Entre 9 e 10 horas. Hoje é domingo, dia 7 de setembro. E a cachorra tá aqui, ó. Se tremendo toda, tadinha, tá assistindo dor. Tutor. Acordada. Dá minha cachorra, que volta para eu ver o que ela fala. Ó, a cachorra tá aqui desde ontem, entre 9 e 10 horas. Hoje é domingo, dia 7 de setembro. E a cachorra tá aqui, ó. Minha cachorra tá aqui. Não, Tremendo minha toda, cachorra tá tadinha, aqui. Volta o A vídeo. cachorra tá aqui, ó. Aumenta. Bem, Hoje é domingo, dia 7 de setembro. E a cachorra tá aqui, ó. quem? Se tremendo toda, tadinha, tá assistindo dor. Acordada. Aí ela fala, e a cachorra está aqui, porque dá a impressão que ela fala, minha cachorra está aqui. A gengiva dela já tá sem cor, que eu olhei. Deixa eu ver aqui, peraí. Ó. Nem puxei a pele dela. Ela é uma cachorra bem cuidada, ó. Dá pra ver que ela é uma cachorra bem cuidada, gordinha. Mas até então ninguém sabe quem é o dono. Ninguém sabe quem atirou. Os vizinhos ouviram o tiro, saíram pra fora, a cachorra tava baleada. E tá aqui desde ontem. Sim. Seu Jane, Sim, senhora. por favor, nos relate o que ocorreu no início da noite de sábado, do dia 6 de 2025. Isso foi no dia 7 ou foi no dia 6? Foi no sábado. Sim, 7 foi domingo, então foi no sábado, dia 6 mesmo do 9 de 2025, no início da noite e entre 21 e 22 horas. Sim. Descreva, por gentileza, detalhadamente. Eu trabalho no supermercado como açougueiro e peguei do serviço às 6 horas e parei às 9 da noite, com 2 horas de almoço, lógico, né? Aí, chegando em casa 9 horas da noite, eu não sei como meu cachorro fugiu, porque eu tenho um filho autista, e esse cachorrinho meu era do autista, o querido, nas horas difíceis dele, de crise, é o cachorro que ele acolhia, ele preservava muito. O cachorro não, Bambam, que é o meu terceiro filho, meu querido. Veio 2 pitbull, esse pitbull aí, mais um pitbull preto. Atacaram meu cachorro em frente ao meu portão. E essa carinha de dócil dele não é nada disso que ele quer ele. Atacou meu cachorro, de maneira bruta, e não tinha como separar os 2 cachorros em cima do cachorro, meu pinche, meu Bambam, meu tudo, meu filho. E nós tentamos de tudo para separar, e ainda esse cachorro preto ainda partiu para cima ainda, tentando avançar na gente. Aí não tinha jeito de largar ele. Eu tinha uma arma de fogo em casa, uma 22, que eu achei na pescaria. Deixei em cima da minha casa. Você achou aonde? Numa pescaria. Eu deixava em cima da laje porque meu filho tem deficiência nas pernas e ele não tem acesso a isso. Aí eu lembrei, infelizmente,
Felizmente, eu peguei ela para poder assustar ele, essa cachorra, mas infelizmente eu jamais ia fazer maldade com a cachorra, que eu tenho cachorro, sempre tive cachorro e eu preservo os cachorros em si, né? Mas isso, por minha parte, foi uma fatalidade, me arrependo muito nesse ponto, demais, não estou dormindo direito, não como desde decidir de fato se alimentar, tiraram um pedaço de mim, igual o dono, acho, dessa cachorra também preserva essa cachorra, e estou aqui, nunca passei por um processo desse porte, nunca tive, foi um momento de desespero, um momento de um desespero, porque Bambam era tudo para mim, para meu filho, para minha esposa, para minha outra filha. Sim, mas deixa eu perguntar só uma coisa para o senhor. Quando o senhor atirou nessa cachorra, o senhor disse que chegou em casa, seu cachorro estava em casa, machucado. Foi isso que o senhor falou? O meu cachorro? Ah. Meu cachorro está na boca dos dois cachorros. Ah, quando o senhor atirou? Estava, eu só atirei para poder assustar, mas infelizmente foi uma fatalidade que acertou essa cachorra. Jamais eu ia fazer maldade com um tipo de animal, porque eu tinha um filho dentro de casa, que era o meu Bambam. Eu jamais ia fazer uma cachorra dessa, ia fazer algo para poder fazer maldade com cachorro nenhuma. Nunca fiz. Deixa eu perguntar Tenho uma coisa. 49 anos, nunca passei por isso. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Esse episódio foi em frente à sua casa? Foi aonde? Casa. Me explica direitinho onde que foi esse episódio. Qual é o nome da rua? Em frente da minha casa. Mas qual é o nome da rua? O nome da minha rua agora passou em branco. Tem como dar uma olhada no papel? Tem. Você dá uma olhadinha para mim, por favor? Quero. Rua Manuel Firme. Mais ou menos que número? 47. É da sua casa, mas é mais ou menos que número os cachorros estavam atacando seu cachorro? Era em frente, exatamente em frente à sua Em frente à casa? minha casa. Em frente à minha casa. Meu cachorro não é cachorro de rua, não é coisa não. Bota o vídeo para ver o cachorro lá estirado, para a gente mostrar onde que é a casa dele ali. Não, ali não. Ali, depois do fato, eu peguei meu cachorro para poder socorrer. Depois eu não vi mais para onde que eles Mas foram. o animal não saiu mais. Depois do seu tiro, o animal, mesmo que quisesse, ele não tinha vi. como andar, porque a bala foi alojada na coluna cervical. Ali ele paralisa tanto as patas traseiras como dianteira. Vamos lá ver onde que foi. Vamos ver se tem casa perto ali, se dá para ver alguma casa. Não tem como abrir mais, não, o vídeo? Não preciso saber. Eu quero ouvir dele, tá, Joris? Abre o vídeo. Não, tinha umas casas lá em cima. Aonde aí é a casa do senhor? Mais acima um pouquinho. Mais acima onde? Onde que está lá aquela... Pode de novo para ver o furgão que está lá. Praticamente, senhora, depois eu fiquei tão desesperado, que eu só deu tempo de eu tentar reanimar meu cachorro, entrar dentro de casa, reanimar meu cachorro, dar um banho nele, ver se ele reagia. Quero saber do senhor, onde que é a casa do senhor ali? Para cima, um pouco. É mais longe do que onde está aquele veículo lá em cima? Está vendo? Porque tem um veículo lá? Mais ou menos isso. Então não era perto da sua casa, mas não é em frente à sua casa, não. Eu não vi, tudo aconteceu em frente à minha casa, mas eu não vi o outro cachorro correu, depois eu fiquei desesperado, não vi se esse cachorro andou, não sei não sei, para falar a verdade, ele não sinceramente, tem condição de andar. Sei. Aí eu posso dizer para o senhor, clinicamente, ele não tem condição de andar. Para falar a verdade, eu também não sei, eu não sou clínico também, senhora, e eu não sei aonde que ele foi parar. Tá. Porque eu fiquei tão desesperado. Quantos tiros que o senhor deu nele? Que eu me lembro, só dei um para poder assustar, senhora. E eu estou aqui para contar a verdade. Sim, mas assustar
Mas fatalmente acertou Só um nela. minutinho, o senhor deu um tiro para assustar. Sim. Mas a gente dá tiro em direção ao chão para assustar ou para cima? Não, sim, senhora. Mas Não, estou perguntando ao senhor, para cima ou para o chão, para assustar? Eu estava tão desesperado que eu praticamente, para falar a verdade, eu dei assim, na direção do muro onde que estava. Mas fatalmente, assim, no expresso direito, é uma arma pequena. Então você não tem o seu controle exato, porque era de dois cãozinhos, tem? E era muito velho, muito antiga, eu não sabia nem se funcionava aquilo. Isso aí eu achei praticamente perto de uma água. Foi uma fatalidade, sinceramente. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Qual a raça do seu cachorrinho e quantos anos ele estava com o senhor? 10 anos do meu Bambam. E qual a raça dele? É pinche com bacê. Era tudo para mim. Meu filho, minha esposa. Esse animal, qual era a rotina dele? Rotina dele? Ele ficava preso no quintal? Vê se ele está com coleira. Volta o Bambam. Meu gato aí, ó. Tá com peitoril. Esse cachorrinho, ele ficava preso no seu quintal ou era comum ele ficar solto em frente de casa, ali na rua? Dentro da minha casa, em cima da minha cama, em cima do meu sofá, em cima da cama do meu filho, em cima da cama E da o que minha ele estava filha. fazendo na rua, seu Jânio? Eu tenho um filho autista e a necessidade que ele faz é urinar e evacuar. Ele não fazia dentro de casa de maneira nenhuma. Aí o que a gente faz? A gente fazia isso aí, ó, dava uma volta em frente de casa, ele fazia as necessidades dele e dentro de casa. Porque não justifica nada Não, disso, né? não, Nem o não animal ser justifica. atacado Não e nem o senhor ter justifica. matado o outro animal. Mas olhe bem, segundo relatos de moradores, esse animal ficava muito ali na frente, na rua. Não, dentro da minha casa. Que levantamento, um vizinho teria informado. E outra coisa mais, se minha esposa fosse na quadra de esporte, estava junto com ela, junto com meu filho, sempre acompanhado dos dois. Deixa eu fazer outra pergunta, que também, porque vem informação de vizinhos, né? Não, pode ficar à Não, vem vontade, informação senhora. de vizinhos, nós temos aqui informação de vizinhos também. Esse cachorro, o senhor viu o ataque ou o senhor foi informado por vizinhos do ataque? Quando eu cheguei em casa, estava sendo atacado. O senhor confirma isso? Porque o senhor sabe... Nós não isso o senhor conseguimos também- libertar ele. o senhor Porque sabe geralmente, se- senhora, com Tem todo o meu testemunhas de coração, que o senhor viu o ataque. sim. Eu não sou acostumado de mexer com polícia, eu não sou acostumado de polícia vir na minha casa. Então, tem horas que a gente fica, e eu sou uma pessoa honesta, por ver aquele monte de gente falando coisas que não sabe o que aconteceu, a gente fica nervoso, talvez fala até coisas que a gente não é para falar, a gente pega a fala. Depois que a gente faz o ato, fala as coisas que depois a gente vai raciocinar. Aí que acontece? A gente fala coisas que simplesmente do nervosismo. Mas eu estou aqui para poder esclarecer, estou aqui para poder ajudar. Não estou aqui para poder esconder nada, senhora. Deixa eu perguntar outra coisa ao senhor. O senhor já havia visto essa cadela Nunca vi, anteriormente senhora. lá na sua Nunca rua? Nunca vi. Nem tanto que essa cachorra fez o mal para minha cachorra. E para o meu cachorrinho. Meu cachorrinho não, meu Bambam, meu filho. Eu estou procurando o dono para poder ajudar. Ninguém sabe de onde que veio. Simplesmente um relato do rapaz que trabalha comigo falou que veio uma Kombi do lado do morrinho com 2 cachorros atrás. Ele andava devagarzinho e esses 2 cachorros acompanhavam. Andava, parava, andava e parava. Isso aí foi o relato que eles falaram. Mas até então, que eu procurei saber nas câmeras para poder ajudar, porque eu não sou investigador, não sou polícia, mas eu que estou sofrendo as consequências,
para poder relatar ou ajudar, ninguém sabe de nada, eu nunca vi nada. E outra coisa, no domingo viu esse cachorro preto, em frente ao Calvi. Tem dono, tem dono, porque era um cachorro saudável, um cachorro bonito. E cadê o dono dessa pessoa para arcar também com as consequências? Porque se tivesse o meu filho com essa coleira andando, eu podia pegar meu cachorro, podia pegar o meu filho, podia pegar uma criança pequena, porque lá do lado da minha casa é uma quadra de esporte, tem aquele playground, não tem? E tem muita criança que tem muito cachorro. E esse cachorro, esses dois cachorros, tava doido. Não tinha condições de uma pessoa criar um cachorro dessa forma, que você olha assim, um cachorro bonito, desse jeito. Isso era um perigo para a sociedade. Mas não está aqui em xeque. É isso aí, né? O senhor que tem, né? Não, eu estou entendendo. Né? Depende. Eu vou dizer uma coisa para o senhor. Sim, o pitbull, ele é muito estigmatizado. O pitbull não é um animal de ataque só porque ele atacou ou ele ataca. Já tem muitos casos de ataque. O pitbull é um animal forte, que tem uma mordedura muito forte, e se ele for treinado para poder usar da força dele, ele vai atacar. Mas, em geral, o animal ele não nasce com esse instinto de sair atacando, de sair... Né, ele é treinado. Então, é um ser humano que está por trás, que muitas vezes age dessa maneira. Então, assim, eu entendendo, gostaria até que o senhor a criação né, deles, porque né? o senhor não pode sair estigmatizando um animal, porque houve um ataque com o seu animal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Qual a arma que o senhor... antes, teve alguém ali na hora que viu esse ataque, que viu o senhor atirar contra o animal? O senhor tem alguém porque o senhor possa relatar que tenha visto? Porque nós vamos buscar. Sim, né? Sim, senhora. O desespero foi tão grande, que eu dei um pane na minha mente sobre da questão das 6 horas até 9 horas lidando com gente. 6 horas de quando? 6 horas de sábado, que eu estava trabalhando. Eu sou açougueiro. Então ligaram para o senhor? Não, senhora. Sim, no seu trabalho, entendi. Então, isso que eu quero dar o conforto para minha família, eu faço dobra. E nisso tem pessoas que deixam a gente estressado. Não estou falando, defendendo, mas foi uma questão de eu chegar em casa e fazer essa doideira, coisa que não é de mim fazer esse tipo de coisa. Foi um momento de estresse. Um momento de puxaram a ficha dele, a ficha na polícia? Você tem alguma passagem? Nada, por violência, nada? Eu sou honesto, senhora. Não, o senhor não está em julgamento a honestidade do senhor, desonestidade. Não está isso. Sim, agora senhora. Eu tenho que saber. O senhor está dizendo que o senhor não é agressivo. Eu estou perguntando se tem alguma coisa sobre algum episódio de agressividade com o senhor, porque normalmente isso... Quem comete esse tipo de situação, às vezes vem de outras incidências, que está acostumado com arma. Eu preciso saber se o senhor tinha costume com arma. Outra coisa, havia pessoas ali presentes, junto ao senhor, que tentaram intervir o senhor ao disparo? Nós estávamos tentando separar o cachorro. Não conseguimos separar o cachorro. Não conseguimos. O meu cachorro estava na boca dos 2 cachorros. A única coisa que me veio na mente que é maldita hora que eu trouxe aquele negócio para dentro da minha casa. Eu que lembrei negócio? Dela, essa arma. Sim. Sim, senhora. Foi o senhor, alguém lá tentou intervir para o senhor não atirar? Não, porque foi uma coisa rápida. Eu fui dentro de casa rapidinho, nem falei nada com ninguém. Foi um momento de euforia minha, de desespero. Outra coisa, foi o senhor que socorreu o seu animal após o ataque? Foi, sim, senhora. Foi o senhor que foi? Sim, foi ele que esteve lá na sua clínica? Ele é a esposa. Sim. O senhor reconhece? Sim. Segundo informações de vizinhos, esse animal estava a cerca de uns 500 metros longe da sua casa. O senhor confirma isso? 500 de noção de coisa, não tem noção não, senhora. De metragem, infelizmente.
Mas eu jamais ia fazer uma maldade dessa com o animal. Só foi um momento para poder... Eu pensei no meu filho, que é autista, e na hora que ele tá muito agitado, é o cachorro que socorre ele. O cachorro não, meu filho, Bambam. Deixa eu perguntar outra coisa para o senhor. O senhor atirou nela, no animal, e o animal ficou agonizando. O senhor viu que o animal estava vivo? Não vi. Sim. Quando o senhor chegou a olhar o animal? Não vi, porque eu tive que levar meu cachorro para a clínica. Que eu pensei no meu filho, que o meu filho ele é tudo para o meu filho. Tudo para o meu filho. Isso, senhora, foi uma fatalidade mesmo, que isso não convém de mim. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor. O senhor alega que achou essa arma numa peixaria. Peixaria mas não. Nunca... Eu gosto de pescar. Na beirada do rio achei ela. E maldita a hora que eu trouxe para dentro da minha casa. Ou seja, o senhor não tem porte de arma? Não tenho porte de arma. Pode repetir quantos disparos o senhor disparou? Porque a perícia mostra quantos. Não, sim. Quantos disparos? Que eu me lembro, senhora, que é uma arma bem antiga, velha, eu lembro que ter dado um disparo só. Tá. Mas não deu para poder acertar ela. Foi uma fatalidade mesmo, que eu jamais ia fazer uma coisa com um animal desse, senhora. Ok. Se tiver mais perguntas, eu faço. Os procuradores têm alguma pergunta que possa ajudar? Doutora Edviges, por gentileza. Boa tarde, senhora. No momento do ataque, o cachorro do senhor estava passeando com alguém ou ele estava solto na rua? Não, senhora, foi porque eu não sei o que sucedeu, que ele estava em frente da minha porta. Minha esposa ia para a igreja. Não sei se meu filho puxou a porta mal puxado, não sei. Até agora eu não consigo entender por que ele estava fora. E já que o senhor presenciou o ataque dos dois animais contra o seu, sabe aonde que eles pegaram? Se foi com a boca ou se... O quê? Onde que foi esse ataque? Foi no pescoço? Foi no corpo todo. Os cachorros... Os cachorros estavam, desculpa a palavra, estavam doidos lá, os dois, rapaz. Sim. Eles arriscaram até de me atacar. Foi com a boca? Eles pegaram o seu Bambam com a boca? Bom, lógico, com a boca. O senhor viu? Sim, senhora. E com a boca ele balançou, o Bambam? O cachorro estava doido. Os dois cachorros estavam doidos. Não estava num estado normal. Quando o senhor socorreu o seu animal, o senhor não viu que o outro, que foi alvejado, estava no chão? Senhora, eu só lembro de ter feito esse ato e lembrar do meu filho. Só isso, meu filho e minha esposa. Como que eu ia falar que meu cachorro estava morrendo? Está praticamente morto. Eu tive de fazer massagem nele para ele tentar voltar. Quando ele deu um suspirozinho, eu levei ele embaixo do chuveiro para poder ele se reanimar. Tá. E ele não conseguiu. Nessa via pública, havia pessoas passando, crianças? Não, senhora. Mas sempre, graças a Deus, senhora, que não tinha ninguém. Não tinha ninguém nessa hora. Que então, sempre no acostuma. Do disparo, não tinha ninguém em volta que foi esse risco. Não tinha ninguém. E justamente esse dia não tinha ninguém na rua. E é acostumado a rua estar cheia de crianças, porque tem uma quadra de esporte e playground para poder as crianças brincar. Tá, obrigada. Nosso médico veterinário quer fazer alguma pergunta? A OAB. Senhor Jânio, boa tarde. Boa o que tarde, o senhor fez com a arma? Joguei fora no desespero. Jogou fora onde? Joguei em sentido Santa Leopoldina. Não seria mais interessante talvez entregar à polícia? Você ficou com receio? Eu nunca lidei com uma coisa dessa forma. Nunca. E isso me apavorou demais, a conta de reportagem, pessoas falando coisa, eu decidi desfazer dela. Entendi. Ficou um pouco confuso para mim com relação a quem de fato socorreu. Porque o cachorro foi eu que socorri o cachorro. Vocês levaram à clínica, certo? Sim, aí foi questão de minha esposa, aí nós tentando arrumar, porque nós somos leigos, esse negócio de clínica. Aí, por um acaso, minha esposa telefonou para minha filha que achou a clínica dele, que é 24 horas. E em si, nós estávamos fazendo de tudo para poder salvar meu cachorrinho.
Meu cachorro não, meu bambam, meu filhote. Pode ter me ocorrido um equívoco aqui na interpretação no depoimento do nosso colega, onde ele disse que vocês informaram que os vizinhos avisaram que o cachorro estava sendo atacado. Mas o senhor já disse que o senhor viu, que o senhor correu, foi o senhor mesmo. Sim, não, porque é igual eu te falo, senhor. No momento de desespero, daquilo a gente perde um pouco da noção. Porque Vocês estavam você dentro vê de casa? aquilo. Vocês estavam dentro de Não, casa? tinha chegado do serviço. Aí você chegou Sim. Chegou e o cachorro já estava sendo atacado? Sim. Que horas foi isso, mais ou menos? Ah, você sabe dizer? Eu saí do serviço, era 9 horas. 9 horas, assim, 9, 10, alguma coisa assim, porque eu não costumo andar com relógio também, eu não estou tendo a noção de horário, mas na ficha aqui está tudo certinho, do horário que foi. Controle animal era que horas, mais ou menos? Eu não tenho noção, porque eu não estava com relógio. Mas o senhor disse que chegou 9 horas. Eu saí do serviço, eram 9 horas. Até o trajeto da minha casa ainda tem uns pequenos detalhes, porque esses pequenos detalhes... O açougue é lá em Cariacica Sede mesmo? Porque a pracinha lá da Cariacica Sede é movimento de carro, movimento de pessoas, então você tem de andar. O senhor foi para casa de carro? Sim. Sim. E o senhor sai às 9 horas do trabalho? Sim, não é exatamente 9 horas, porque a gente para 9 horas, tem de lavar balcão, tem de... Sim, estou te entendendo. Essas coisas. Mas assim, o senhor acredita que meia hora depois que isso aconteceu, ou mais do que isso? Acho que mais ou menos isso aí, porque quando abaixa as portas, a gente tem que fazer as coisas ainda, né, esses detalhes. Aí até chegar em casa, tem um pouco da noção que horas do que aconteceu. Que o animal chegou lá na clínica veterinária? Pode empurrar para cima, para cima. Oi? Por volta de 11h30 da noite que eu fiz o atendimento. Eles já estavam aguardando há alguns minutos, porque foi uma noite bem agitada, e aí eu levei alguns minutos do último atendimento. Podem ter chegado às 11 horas. E o trajeto da minha casa até na casa dele é muito buraco, muito carro e essas muito coisas. Carro uma hora dessa? Sim, porque foi um dia de sábado. Sábado de noite. Sábado é dia de movimento, né? Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu moro em Cariacica. Sim. Eu sou de Cariacica. Eu conheço o fluxo lá. Mas uma hora dessa não tem esse fluxo. Mas eu não sou de andar em alta velocidade, eu ando com cautela. Sim, tudo Ainda bem. mais estou com criança autista dentro do carro, minha esposa e meu cachorrinho. Estava todo mundo lá, os 3. Tava. Se você quiser, eu tenho até o prontuário do horário de entrada. Ah, tá, quero sim, por gentileza. E eu sou um pouco leigo no negócio de dirigir, eu dirijo com cautela, com que a via está pedindo. O senhor tem conhecimento de que a cadela permaneceu agonizando na via pública? Ela estava viva? Senhora, não... O senhor atirou e saiu? Atirei e saí. Infelizmente, estava um momento de desespero, senhora. Para falar a verdade, eu não faço esse ato, eu nunca fiz esse ato, jamais eu queria fazer esse ato. Porque é uma coisa que, sei lá, que acontece na mente da gente, que a gente, sei lá, não consigo entender agora, eu não consigo entender. Não consigo até agora. Não consigo entender. Um pedaço que arrancaram de mim. Eu pensei no meu filho. Senhor Jânio, o senhor já estava em casa, dentro de casa, quando o cachorro do senhor estava sendo atacado, ou o senhor estava chegando em casa? Estava chegando em casa. E o outro cachorro preto que o senhor falou que estava junto? Sumiu. Não sei. Era 2 cachorros. Nem tanto que os pessoal presenciaram esse cachorro lá. Era 2 pitbull grandes. Olha só a feição desse cachorro. Praticamente um cachorro bonito. E era um grande também, preto. Os 2, eu acho que o dono desses cachorros era o próprio dono que tinha desses 2 cachorros. Porque eram os cachorros bonitos. Por que você não ajudou esse cachorro a levar para a clínica veterinária? Qual? Por que você não ajudou? Senhora, eu fiquei tão... Só quem está dentro do fogo que sabe a panela, a temperatura do fogo. Eu pensei no meu cachorro, pensei no meu filho, pensei na minha esposa.
Foi um momento de para falar a verdade para vocês, eu não sei nem o que levou eu a cometer esse negócio, que eu sou uma pessoa de paz, eu sou uma pessoa humana, eu sou uma pessoa... Entendeu, senhora? Eu não entendo. Eu acho que o inimigo, porque minha esposa está fazendo um negócio na igreja, como que se fala, de segunda a sábado, eu acho que quando a gente tenha muito fé em Deus, ele levantou para fazer esse rebuliço tudo comigo, porque eu não sou dessa forma, de agredir animal, agredir gente, não sei o que aconteceu. Até agora eu estou sem entender. O senhor pretende adotar outro cachorro? Pretendo, por causa do meu filho, e eu também amo o animal também. Gosto muito ele é dele. carinhoso com... Nossa, pode mostrar o seu vídeo? Ele era tudo para nós, meu filho, meu filhote, meu... tem fotos aqui. Sim, ele sabia, se eu chegasse chateado em casa, ele me conhecia, e se eu chegasse contente em casa, ele me conhecia. Na hora de ele fazer as necessidades dele, ele vinha, ele ficava no meu colo, ele era um filho para mim. Dá uma olhadinha nos vídeos que nós passamos aí. O senhor, seu Jânio, fala que uma hora não tinha ninguém presenciando. Não falei que tinha ninguém Falou. presenciando. Falou agora há pouco. Não. Outra hora o senhor disse que tinha gente presenciando. Senhora. Tinha ou não tinha gente presenciando na rua a briga dos animais, e o senhor, quando chegou aí, atira nos animais? Que eu falei para a senhora, que tinha gente, sim. Testemunha. Nós tentamos fazer de tudo para tirar meu cachorro, nós não conseguimos. Porque na hora que é para pegar nos outros, a rua estava vazia. Não. Agora a rua tinha gente. Não, senhora. Os fatos que a rua estava vazia, que estava eu e os dois rapazes tentando socorrer meu cachorro. Mas a rua é acostumada a ter crianças, pessoas, entendeu? Passando, transitando para lá e para cá. E justamente onde eu moro é cheio de cachorro, cheio de criança. Mas graças a Deus que nesse fato não tinha ninguém, só tinha eu e mais os meninos. Doutor, essas duas testemunhas que o senhor trouxe, são essas duas que presenciaram? Exatamente. São elas mesmas. Entendi. Mas são... Só pra gente... Apresentar a polícia. Por gentileza, o senhor tem o nome das testemunhas? Eu não vou rolar aqui, porque eu não sei até que ponto que essas testemunhas estão contaminadas ou não. Não foi buscada por nós. Né? Desde que a polícia... Eu não queria pegar o nome que a polícia... Que eles apresentem, a polícia vai fazer o julgamento. Se eu mando daqui, é como se eu tivesse acolhido uma testemunha que eu acho fidedigna. E como que eu vou saber se é uma testemunha nada... Não estou querendo acusar ninguém, não, gente. Mas eu sou advogado de defesa, né? A defesa permite qualquer coisa, não é? É porque da mesma forma que Vossa Excelência falou que ouviu os vizinhos, tá, nós temos também... eu ouvi, mas eu ouvi, mas eu não estou levando em consideração tudo que os vizinhos falaram, por isso que eu trouxe ele, né? Eu já tinha aqui os depoimentos dos vizinhos. Mas por que nós chamamos o autor do disparo, que ele confessou que ele foi o autor do disparo? Exatamente para ouvir dele. Né? Senão eu tinha ouvido os vizinhos e feito o nosso juízo, nosso julgamento aqui. Nós não estamos fazendo isso. Né? Então, mas se quiser, eu tenho o nome da não. Eu prefiro não ter, porque eu acho que contamina. Eu não sei que testemunha é essa. Nós vamos buscar no local. Aí eu peço à equipe que busque no local, verificar se alguém viu, quem viu, e aí a gente oferece uma testemunha que esteja isenta. Sabe, livre de qualquer vício, mas que foi buscada. Essas duas são presenciais. Inclusive, essas eu vou encaminhar... Sim, mas aí é um papel do advogado. Tá? É um papel do advogado. E a senhora? Não vou constar em ata, não. Não vou constar em ata, não. Sim.
Nem quero que conste em ata, porque foi trazido pela parte. Não foi buscado pela CPI, foi trazido pela parte. Nós vamos fazer as considerações finais aqui, caso ninguém mais tenha pergunta a fazer. Mais alguém tenha? Eu só gostaria de saber da prefeitura, da nossa gerente, qual foi a postura de vocês ao serem chamados, quando tiveram ciência do caso, né? Se tiveram ciência, foi na noite, ou se já foi no dia seguinte, ou se foi através de moradores que ligaram. O que vocês podem nos ajudar a acrescentar nesse caso? Boa tarde. Me chamo Renata, sou gerente de bem-estar animal e médica veterinária. Chegou no domingo, a minha secretária encaminhou esse vídeo, né, o mesmo que foi apresentado aqui, e automaticamente eu já acionei já o resgate, que não demorou muito até o local. O resgate foi feito 9 horas da manhã. Na segunda-feira, logo cedo, eu passei para a senhora, né, todo o relatório da Akira, que é chamada lá, foi microchipada, já fizeram vacinação, todo o atendimento, né? Infelizmente, né, aqui a senhora já tem o histórico dela todinho, infelizmente, às 8h30 da manhã do outro dia, na segunda-feira, ela veio a óbito pela terceira parada cardiorrespiratória. Nós não sabemos, não ficamos sabendo o rancho, né, porque eu acompanho no sistema de todos os animais que a gente faz o resgate, que ela tinha 8 filhotinhos. Infelizmente, não foi passado ainda, foi passado direto para a CPI, né, esse laudo constando para que eles possam acrescentar. Mas o resgate foi acionado muito rápido. Assim que a equipe, né, ela já teve acesso. Então, foi muito rápido. Ok. E vocês ficaram sabendo só no domingo, né? Somente no domingo. Porque chegaram a dizer que tinham pedido socorro no sábado à noite. Não, vocês funcionam no sábado à noite? Não, mas o nosso telefone, tanto meu, secretária e subsecretária, do nosso resgate funciona 24 horas. Quando acionam, eles acham o nosso telefone, todo mundo tem o nosso telefone, aciona imediatamente, a gente já aciona o resgate. Sábado à noite, não. Foi no domingo de manhã. Ok. Alguma coisa acrescentada, coordenador? Não, né? Bom, seu Jane, eu não tenho mais pergunta a fazer, mas eu queria dizer para o senhor, né, que nós vamos estar enviando tudo que colhemos aqui, inclusive os depoimentos do senhor, para a nossa Polícia Civil, para a gerência da causa animal, de bem-estar animal da Polícia Civil, para que ela proceda, abra um inquérito. Acredito que já deva ter algumas peças nesse sentido. Não sei se está iniciado o inquérito, nós não temos notícia disso. Nós já pedimos, mas ainda não temos notícia se o inquérito já foi iniciado. Eu vou encaminhar para o Ministério Público, porque nós já encaminhamos para a polícia até agora não abriu o inquérito. Então, nós vamos encaminhar para o Ministério Público todas as peças também, doutora Edith, para que a senhora peça a abertura do inquérito policial para a investigação mais profunda do caso. E, neste caso, aí sim que vão se ouvir as testemunhas, nós vamos também levantar para ver se teve mais pessoas lá na região que viram, que presenciaram o fato, para poder até estar contribuindo com a polícia na elucidação dessa situação, mas, de antemão, o senhor confessou que, de fato, alvejou animal, comete... Senhora, estou arrependido completamente. Comete, não sei se por medo, ou porque essa arma era sua, não cabe aqui julgar, aí é a polícia que vai julgar. Senhora. Meu negócio é o animal. Sim. Mas o senhor, inadequadamente, o senhor dá sumiço na arma, porque se o senhor jogou em algum lugar, se foi lugar de mato, o senhor vai lá que o senhor acha a arma, né? O senhor vai achar a arma, que é uma arma pequenininha, coisa, então não é qualquer um que acha uma arma dessa. Isso não vai diminuir e nem aumentar, senhora, o caso. Né? O senhor já não tinha porte mesmo, sim, levou a arma para casa. Se o senhor ganhou de alguém, ou se bate a informação com o que o senhor está falando, de que o senhor achou, isso pouco importa para se ter arma ou não, pode ter arma em casa sem porte, isso não faz diferença. Sim. Não faz diferença. Então, assim, talvez fosse interessante o senhor dar até para poder... Porque já está confirmado, o senhor já disse que é uma 22 e a bala de uma arma 22. Eu estou aqui para poder esclarecer ela bate isso. O senhor tentar esconder a arma do crime, isso não é bom para o senhor. Não é bom. Não é bom para o senhor. Então, se o senhor achar, é melhor, porque também não... O senhor já disse que atirou. Que o senhor estava com a arma.
que a arma o senhor levou para casa. Se ganhou de alguém ou se levou para casa, não importa. O tamanho do crime é o mesmo. Então, não tem por que não oferecer a arma para que possa, né, se saber a procedência dessa arma. De qualquer forma, esses crimes, como esse caso, ele incorre em alguns crimes do Código, que, por exemplo, o artigo 5º da Lei 10.826 de 2003, do Estatuto de Desarmamento, diz que disparar arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime, isso acaba gerando uma pena de 2 a 4 anos e multa. Quer dizer, ela é menor porque não tinha a finalidade de praticar outro crime, de matar alguém ali, a não ser o senhor, né, de matar o animal. Não tinha a finalidade de matar um ser humano, mas ali teve a finalidade de matar o animal, porque o senhor não disparou para assustar. Se o senhor tivesse disparado para assustar, o senhor não tinha pego, o senhor pegou no local vital. Foi Não, quase senhora. na cabeça. Não, senhora, eu jamais ia fazer isso. Só a única coisa que eu fiz, eu atirei, mas não foi para poder acertar, foi para poder Não assustar. consegue, o senhor me perdoe, mas não consegue me convencer. Se Não, convenceu sim, alguém senhora. aqui, Não, senhora, porque assim, Eu entendo. é direção de cabeça. Pegou Entendo, mais sim. embaixo um pouco, mas a intenção era atirar na cabeça. Não, né? jamais. Agora, se era executar, aí cabe a polícia Mas, entender que olha quando aqui, dá um senhora. tiro só, se é execução ou não. Eu a princípio, né, não tenho capacidade de... Sim, mas eu, por exemplo, né, na senhora, sim, mas eu não dá aqui para poder saber se quando a execução são mais tiros ou um tiro só podia ter essa característica de assustar. Isso aí quem vai dizer é a própria polícia, na investigação. Intimamente, a gente acha que não. Intimamente, a conduta desse senhor não foi para assustar, porque, além de estar a proximidade da arma para o projétil ter perfurado aquele local e se alojado na coluna, ele foi de cima para baixo. Então, não foi em direção ao muro, como ele falou. É só para sentar para poder ter mais ou menos também ideia do que pesa, do que pesa, do que né? se agrava na dosimetria. Sim. Outra coisa, porte ilegal de arma de fogo, artigo 14 da Lei 10.826 de 2003. Porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido, a pena também de 2 a 4 anos de reclusão e multa. Crime de maus tratos, praticar ato de abuso e maus tratos. Nesse caso aqui, no nosso entendimento, é um crime de maus tratos, por isso que nós vamos estar pedindo à polícia, na investigação, o indiciamento pelo crime de maus tratos, que é o que nos cabe aqui está pedindo, né? O indiciamento pelo crime de maus tratos. Ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos, domesticados, nativos ou exóticos. Quando se tratar de cão e gato, a pena para as condutas descritas no caput desse artigo será de reclusão de 2 a 5 anos, de prisão com multa e proibição de guarda. Nós vamos estar pedindo o indiciamento pelo crime de maus tratos e proibição de guarda. Nós vamos estar pedindo por conta, né, de se investigar melhor se o senhor tem condição de ter um outro animal. Nossa, por conta do que ocorreu. A pena ainda ela é aumentada de 1/6 a 1/3 quando ocorrer a morte do animal, que foi o caso aqui, né, o animal ele acabou vindo a óbito. Não foi um animalzinho só, quero até que corrija, nos nossos documentos não eram 9 filhotes, eram 8 filhotes que foram identificados. Essa perícia é uma perícia oficial, ela não é uma perícia particular, é uma perícia da Polícia Técnico-Científica. Então, ela tem força na legislação e nós vamos estar remetendo, procuradora, essas peças para que a senhora nos ajude, requisitando à Polícia Civil que abra um inquérito. É preciso a polícia, um delegado, sair um pouco mais da rede social e meter a mão na massa. E ir lá e abrir um inquérito, como nós estamos fazendo aqui. Tem que abrir um inquérito, tem que concluir o inquérito. E nós estamos, assim, claramente pedindo um indiciamento
pelo crime de maus tratos. Peço ajuda da senhora nessa direção, porque até agora, segundo informação da nossa equipe, o inquérito ainda não foi aberto. Ou seja, ninguém foi chamado ainda. Nós é que descobrimos que fomos até o senhor Jane, identificamos o senhor Jane, fomos lá. Ele, né, vendo que realmente não tinha outra alternativa, acabou confessando de que realmente foi ele que praticou os disparos. Ou seja, nós fizemos um papel de polícia, de delegado, que não é o nosso papel. O nosso papel é de tentar verificar quem foi a autoria, verificar de onde são os animais, se houve crime de maus tratos, a princípio se há evidência de crime de maus tratos, de buscar, junto com as prefeituras, e isso nós fizemos, o resgate do animal, mas nós aqui agimos de investigadores, de delegado, tendo em vista que faltou a polícia, responsável, que é a gerência, que é a coordenação de bem-estar animal da Polícia Civil, da Delegacia de Meio Ambiente, esse trabalho que é do delegado responsável por essa pasta. Então, fica aqui o registro na CPI e também o pedido, junto com a senhora, estou mandando toda a documentação. E eu não tenho mais nada a tratar. Se alguém tiver mais alguma coisa a perguntar sobre esse caso, né, está aberta. Por gentileza. Deputada, no dia da diligência na residência dele, foi perguntado... Tem nome? Diligência de quem? Na residência dele quem? Do Jane. Sim. E foi identificado a fragilidade de quanto a um próximo animal, porque a própria esposa dele confessou no dia que... No dia ou um dia? No dia. Ela saiu da residência e a cachorra fugiu, ela não foi atrás. E ela me mostrou para a equipe uma cadeirinha que já fica, porque é de costume esse animal ficasse na rua lá. Não. Já existia uma cadeira de plástico que acolhia o animal. Quando saía, o animal dava aquela fuga, não dava tempo de capturar o animal, quando ele chegasse em casa, estava lá. Isso foi na equipe, Johnny. Então, para que não se banalize contra a raça Pitbull, tem que deixar bem claro, fragilizaram sim quanto à vida do animal dele, deputada. Isso é uma situação que a equipe viu em loco, todos os servidores públicos aqui, junto com a PM. A fragilidade quanto à vida do animal dele. Então, isso eu quero deixar aí, alertar, porque realmente, se ele estivesse com o animal dentro de casa, a Pitbull estaria viva, o município poderia castrar, fazer qualquer outro procedimento. Então, ele foi negligente com a vida do animal dele. Isso foi provado e foi mostrado. Ela mostrou uma cadeira onde o animal acolhia todo momento que saía. Em todo levantamento, deputada, foram insanos em falar que o animal dele sempre permanece na rua. Tá? Então, eu só estou falando a colocação até para desacargo de consciência nosso pelo trabalho que foi realizado pela equipe da CPI. Um trabalho que foi a campo, um trabalho sério, um trabalho árduo e um trabalho que dá o retorno de seriedade quanto à vida dos animais, que é o compromisso da senhora com a vida dos animais. Tá bom? Não, eu sei disso, eu tenho plena... Isso vai para a ata, tá, gente? Eu tenho plena confiança, né, que é a minha equipe, eu tenho plena confiança de que a gente não inventa moda, não inventa história. A gente verifica fatos e foi narrado pela sua própria esposa. Eu nem perguntei aqui, porque isso vai para o nosso relatório. Isso vai para o nosso relatório, porque foi a fala da esposa do senhor. Agora, o restante vai ser investigado pela polícia. Fica aqui, né, pelo menos, uma lição diante disso tudo que a gente viu, é de que animal, gente, quem é tutor de animal tem que ter o cuidado desse animal estar dentro de sua casa, desse animal estar no seu quintal, desse animal não ir para a rua, porque a gente tem que ter responsabilidade com o animal da gente. A gente não pode medir a nossa responsabilidade pela irresponsabilidade do outro, que solta animais de grande porte, que são normalmente territorialistas, e aí um conflito como esse pode acontecer. O que causa espécie é o animal não ter nenhuma perfuração. Isso causa espécie. Infelizmente, o animal já foi enterrado, nós não temos mais o corpo do animal, já está em estado de putrefação, porque isso aconteceu dia 6, o seu animal já foi enterrado. Nós não temos como fazer uma perícia para poder, senão teríamos feito a perícia e verificado se, de fato, às vezes tinha alguma perfuração que estava mais imperceptível por conta do pelo, alguma coisa embaixo do sovaco, não sei se chama sovaco de cachorro, né? Não tem, mas embaixo do braço, da pata do cachorro, pode ser. Eu já atendi um caso de tetânico, em humano, em que se procurava onde que estava entrando bacilo. Depois de muita investigação, descobriram que era na axila.
Olha que dificuldade para você achar na axila que a pessoa estrepou numa ripa e a ferpa entrou na axila e é ali que desenvolveu o tétano. E tudo a ver, porque é um local que não tem ventilação, então é fácil do tétano desenvolver. Mas estava na axila, então podia ter uma perfuração que muitas vezes não foi conseguida visualizar devido até ao estado do animal, que era um estado muito grave. O negócio era olhar o animal e você vai ficar olhando detalhe debaixo da patinha do animal, do bracinho do animal, para poder ver se tinha alguma perfuração. Né? Então, assim, isso pode ter acontecido, não sei, não estou aqui. A gente não sabe como é que foi o exame do animal. Mas também, por um outro lado, né, se o animal certamente tivesse sido preservado, a gente hoje teria condição de fazer uma perícia. Até para o senhor. Seria importante que esse animal tivesse sido preservado. Agora, no estado que chegou, nós não temos mais como identificar, porque ele já está em estado de putrefação, se algum animal, se algum bicho, né, roeu, entrou, já faz essa perfuração por conta de larvas, então não tem mais como saber. Mas fica aqui também esse recado para as pessoas, de que é preciso ter responsabilidade o tutor com o seu animal. Animal não tem saber, animal foge mesmo, por tudo quanto é buraquinho ele foge, e ele vai para a rua, ele pode acabar se envolvendo numa contenda como essa. O pincher não é fácil, o pincher ele ataca também, ele acha que ele é grande. Esse outrozinho que a gente chama de Dachshund, que é o Basset, ele é um animal de caça, ele também vai para cima. Então, assim, uma coisa como essa, conflituosa, ela pode acontecer por conta da irresponsabilidade humana, da irresponsabilidade do senhor, da sua família, né, em ter deixado o animal sair, e da irresponsabilidade de quem tinha os outros animais e que deixa solto, perambulando pela rua, podendo atacar um outro animal, que é o que mais acontece em outro animal, ou uma criança, um idoso, né, uma pessoa. Então, fica aqui, acaba que, por conta disso, dessa irresponsabilidade que não é do animal, que o animal não é culpado, dessa irresponsabilidade humana, trazendo para um assunto como esse, que toma o tempo da CPI, que toma o tempo da justiça e que leva a vida de 10 animais. A cadela, os 8 filhotinhos e o seu cachorrinho. Então, os mais prejudicados nessa história foram os animais que não têm culpa nenhuma, que são indefesos e que acabam sendo vítimas dessa irresponsabilidade humana. Então, eu não tenho mais nada a tratar na tarde de hoje, mas fica aqui, né, o encaminhamento de estar o Ministério Público. Nós vamos cobrar, inclusive, já o material que nós mandamos para abrir o inquérito policial, e do Ministério Público está entrando com a maior brevidade possível, doutora Edvige. Eu sei do compromisso da senhora com a causa animal, pela coordenação do Ministério Público, de estar entrando com este pedido de instauração de um inquérito policial. Hoje mesmo. Hoje me vai entregar aqui, vai entrar também por via de e-mail, também para poder a gente oficializar nos documentos, o recebimento nos documentos da Procuradoria. Não tem mais nada a tratar. O senhor tem mais alguma coisa a declarar, seu Jânio? Não tem mais nada a declarar? Saber de quem é o dono desses cachorros. Vamos pedir à polícia que investigue. Nós estamos investigando. Se o senhor puder nos ajudar nessa direção, porque o senhor mora lá no bairro, esse animal, ele não vende muito longe, o animal anda e tudo, mas ele não vende tão distante. Com certeza ele é de Cariacica, daquela região de Cariacica Sede. Ele não vende longas distâncias, de Itacibá vai andando até lá em Cariacica Sede. É muito difícil ter acontecido. É pouco provável. Mas o senhor procure ver, nós vamos também estar buscando informações. Quem souber, que está nos assistindo, que for da região e que souber quem é o tutor deste animal pitbull e do outro pretinho que foram envolvidos nesse episódio, que informe a CPI. Nossos telefones, né, eles estão informados, vão ser informados na tela da CPI e também dessa transmissão que está sendo feita ao vivo, mas também aqui falando é o 3382-3551. Pode nos ligar por esse telefone que nós encaminhamos para a CPI, para que, tendo essa informação, a gente busque o tutor
do animal que morreu, para ele também ser penalizado, apesar dele ter perdido o seu animal, mas ele também precisa ser penalizado, porque se o animal dele não estivesse na rua, um animal de grande porte não tivesse havido esse ataque, nada disso talvez poderia ter acontecido. Então, fica aqui o registro. E tem mais alguém querendo fazer alguma intervenção? Então, não havendo mais nada a tratar, eu vou declarar encerrada a presente reunião. Agradecendo a participação de todos. E agradecendo a participação do senhor, seu Jânio, que não se furtou a vir aqui na CPI prestar os devidos esclarecimentos. Mas que fique a lição de que o senhor poderia, hoje, não estar passando por esse problema, se tivesse um pouco mais na sua família de responsabilidade com o animal e também o senhor ter também um comportamento menos agressivo que chegasse a esse ponto.